Sim, é mais um passo, mais um sinal naquilo que é um caminho que tem vindo a ser feito, no fundo em duas vertentes, mas que tem vários objetivos, mas que no que diz respeito àquela área e, enfim, toda a zona do Flecheiro tem um grande objetivo, que é realmente a reabilitação urbana daquele espaço e no fundo, como hoje se diz muitas vezes, este chavão do devolver à comunidade. Ali não é bem devolver à comunidade, porque aquilo nunca teve a utilização que se pretende. Aquilo, no fundo, enfim, e para quem tenha menos memória, no fundo o Flecheiro foi a zona industrial de Tomar, enfim, desde logo, ainda antes disso, mas desde logo dos primeiros anos a seguir ao 25 de Abril, e portanto no fundo foi a primeira zona industrial de Tomar, se não contarmos com a ainda mais antiga e secular da Levada, não é? Que essa vem realmente de outros tempos, mas enfim, do século XX. O Flecheiro foi de facto essa grande zona industrial de Tomar e claro, as coisas evoluem e passou a ser um espaço degradado. Um espaço degradado que está localizado numa zona realmente que pode ser muito nobre da cidade, não só pela sua localização numa das entradas e no fundo na entrada principal, ou pelo menos naquela que é atravessada por mais pessoas, ou pelo menos tradicionalmente assim foi, e que entretanto é uma zona urbana, porque de facto a cidade também cresceu e precisa agora de realmente se reabilitar. Claro, isto liga também depois e no fundo esse passo era fundamental para que se pudesse chegar a este objetivo, também no fundo a retirada, portanto, das barracas que há 40 e tal anos foram crescendo e aumentando naquele local, desde o primeiro, desde os primeiros anos, precisamente a seguir ao 25 de Abril, que as primeiras barracas ali foram colocadas, e quero sublinhar isto, ali foram colocadas. Às vezes também há essa falta de memória na comunidade. O Flecheiro foi algo que foi criado com interesses imobiliários, mas com a conivência dessas primeiras câmaras a seguir ao 25 de Abril, e que, claro, depois foi crescendo. E, portanto, era preciso os primeiros passos, aquilo que tem acontecido até aqui, no fundo, lá está, o retirar daquela população ali existente, daquela comunidade. Esse processo ainda tem naturalmente espaço, caminho para ser feito, portanto ainda lá residem pessoas, ainda há barracas no Flecheiro, mas neste momento mais de metade já foi retirado, e portanto há que começar a segunda parte, que é precisamente o de aos poucos não só ir demolindo, portanto, todos aqueles edifícios devolutos e já sem possibilidade de serem reabilitados, e por outro lado o município, a bem ou a mal, passando aqui esta expressão, ir adquirindo precisamente esse espaço, porque é preciso também recordar isto, que às vezes não há bem esta noção, quer dizer, quase toda aquela vasta zona do Flecheiro, portanto, no fundo, entre a ponta do Flecheiro e o Padrão, portanto, à entrada da cidade, toda aquela zona ribeirinha é essencialmente privada e, portanto, para que possamos chegar, enfim, ir trilhando este caminho e chegar a esse objetivo último, que é realmente ter toda aquela zona reabilitada e ter a tal zona ribeirinha e de fruição do rio que Tomar e os tomarenses merecem, há que ir continuando a dar passos e, portanto, os passos agora que, para além de terminar realmente com o processo do fim das barracas no Flecheiro, há que dar início a este procedimento, como dizia, do município, ou por compra ou por expropriação, ir ficando na posse dos edifícios que são para demolir ou dos terrenos portanto, que compõem toda aquela zona. É um processo que começou já há algum tempo, portanto, esta questão do bloco, o bloco é o primeiro, o antigo bloco de representações é o primeiro, mas é um processo que começou há cerca de um ano atrás, com negociações que também nem sempre foram muito fáceis, porque mete massa insolvente e, portanto, depois estes meses da pandemia também atrasaram um bocadinho, mas é um processo que começou há cerca de um ano. Há
pelo menos em termos de reuniões e de conversa também, já há algumas negociações com outras parcelas, com outros proprietários, mas como diz, isto é um processo que naturalmente terá que ir sendo levado a cabo e naturalmente demorará seguramente ainda algum tempo até podermos chegar a esse objetivo final. Lembrando que, paralelamente, temos também, portanto, o plano pormenor do flecheiro há de ir para discussão pública um destes dias, porque ele está já da parte do município terminado, e portanto há também essa necessidade formal de realmente aprovar o novo plano do flecheiro, que permite realmente ter essa zona, entre outras matérias, porque chama-se plano do flecheiro, mas ele chega, por exemplo, a Marmelais, portanto, do outro lado do rio, mas em relação àquele espaço, portanto, define efetivamente isto que estamos a dizer, ou seja, alarga, desde logo, é talvez a principal alteração, ou uma das duas principais alterações, é que alarga, portanto, aquilo que é a zona verde, aquilo que é a zona liberta, porque no plano anterior e que está em vigor havia mais zona de construção, nomeadamente mais próximo do rio, e nós quisemos alterar isso. E depois o outro grande objetivo, que foi de facto tornar o plano mais flexível e portanto mais executável, porque de facto as regras que estavam no plano eram desde logo desinteressantes para a generalidade dos proprietários, porque no fundo considerava que, isto dito de forma muito simples e um bocadinho redutora, mas para poder dizer numa só frase, praticamente abaixo do chamado cruzamento da Aral era quase tudo para demolir. Ora, e isso não faz sentido. Portanto, o que se permite é que se possa reabilitar, nomeadamente tudo o que tem a ver com a avenida, com aquela frente da avenida, e no fundo consolidar aquela malha urbana, ter ali uma frente virada para o rio, portanto naquilo que é a Rua do Flecheiro, e depois toda essa zona verde que há de nascer no flecheiro. José Delgado, de facto justifica-se, tendo em conta que estamos perante toda esta margem de rio, permanecer alguma construção, como aqui acaba de referir o vereador, ou pensaria que de facto deveria nascer aqui totalmente uma zona verde? Sim, senhora. Todos os ouvintes, cumprimento todos os ouvintes, todos os tomarenses. É uma zona, é uma área expectante e que se veio degradando ao longo dos anos, ao longo das décadas. Quer em termos empresariais, quer em termos de utilização do solo, quer em termos das instalações de barracas que criaram, no fundo, ali condições que não interessa a quem lá habita, não interessa aos tomarenses em geral. Portanto, é uma situação negativa que tem que se resolver. É uma zona que esteve virada de costas para o rio e de costas para a cidade. Portanto, é o parente pobre do nosso concelho em termos urbanos. De facto, quem passa lá ainda hoje é uma zona muito degradada que não oferece nada de bom neste momento. Por isso, qualquer ação, e o plano pormenor do mercado do flecheiro já prevê uma ação de requalificação, mas temos de facto de ter alguma visão, porque os espaços forem dados agora vão marcar o futuro. E é aí que tem que haver alguma concentração no saber decidir e de facto criar aqui uma solução que seja unânime, mas que resolva de facto este problema. E o nível de atuação começa sempre pela aquisição de terrenos, para que haja posse e se possa intervir naquilo que é o todo do flecheiro, especialmente na zona da margem do rio. Porque é uma zona que não é olhada pelos tomarenses, está escondida. Tem ali o rio, mas é escondida. Portanto, há que prolongar com uma requalificação até onde se puder ir, até à rotunda, mais abaixo, até mais acima do padrão. Temos que requalificar e, de facto, a zona tem que ficar aberta, tem que ter segurança, que é para nós podermos visitar e oferecer também mais um espaço de excelência a quem nos visita. Portanto, temos o nível da requalificação das margens, que podemos dizer chamar zona verde, zona de lazer, que é o prolongamento do que existe já nas margens antes da Misericórdia, não é? Requalificar aquelas duas margens, criar ali situações atrativas para que as famílias vão, para que circulem com segurança, espaços para manutenção, para exercício físico, para tudo isto. Portanto, está tudo ali. Agora, é importante que os terrenos sejam da Câmara.
E por isso há que encetar negociações, mais negociações, para que aquele terreno seja do domínio público, para se poder atuar sem condicionalismos. Isto é extremamente importante para que a coisa corra bem e não se ande anos e anos a tentar intervir, mas depois, como os terrenos, uns são de privados, outros estão com problemas em tribunal, outros são da Câmara. Portanto, temos aqui uma mescla que tem que ser resolvida. Isto resolve-se com negociações, ou comprando, ou expropriando, ou com acordos, com contrapartidas noutros locais, que se faz em muito sítio, com os proprietários. Portanto, há que chamar as pessoas à negociação, serem coerentes com aquilo que é cada uma das situações e resolver dessa forma. Porque senão vamos começar a trabalhar como a retalho, e não pode ser. Ali temos de ter, de facto, visão e atacar de uma vez só, na próxima vez, atacar e resolver aquele problema. Portanto, temos a zona da margem do rio, que tem que ser requalificada, carece da Câmara ter posse destes terrenos todos, negociando, comprando, expropriando. Cada caso vai ser um caso, portanto, isto depende das duas partes, e assim, isto é fundamental. Depois temos a zona urbana do edificado, que, a meu ver, na sua maioria, representa uma parte também da zona histórica de Tomar e que tem características muito interessantes, apesar de ter neste momento já muitos edifícios em ruína, que é preciso a Câmara atuar com ligeireza e eficácia, porque temos lá fachadas, têm ruínas iminentes, têm fachadas com ruína iminente, o que cria alguns problemas em termos de segurança pública. E se nós olharmos, basta passar sobre a ponte e olhar à direita, vimos ali e já estou a andar mais para baixo, não é? Mas isto é um todo. Temos aí problemas de insegurança em termos de edifícios. Cá mais acima, temos ali uma série de pavilhões de oficinas, assim, uma mescla também um pouco complicada, e mais para o início da Nuno Álvares Pereira, caminhando nesse sentido, temos de facto ali algum edificado que podemos dizer que é comum e que alguns deles não trazem nada de novo, portanto não via problema nenhum em demolir alguns. É preciso de facto fazer um plano para aquela zona, ver com os proprietários aquilo que é viável e não é viável, ver o que enquadra no plano pormenor, tem que ser, não é? Portanto, de acordo sempre com o plano pormenor, mas é das zonas mais caracterizadas de Tomar, é aquele cantinho ali. Portanto, a zona virada a Nuno Álvares Pereira está estabilizada, está consolidada, mas depois a Tardós dos Logradores para trás, a caminho do bloco, podemos dizer assim, há de facto ali construções que não têm grande qualificação, quer no seu estado de conservação, quer nas características dos edifícios. Portanto, há que pensar, porque podia-se dar ali, criar ali um novo núcleo muito interessante. Da tal frente virada para o rio. Exato. A frente virada para o rio precisa, e acho que isso tem que ser feito, de ser olhada como um todo, e saber aproveitar aquilo que é de aproveitar, mas também dar a oportunidade para os proprietários criarem novas edificações viradas até aos novos usos. Neste momento não tenho o plano pormenor, até criar habitação virada ao rio. Portanto, tudo isto é possível. Agora é preciso negociar com as pessoas, saber o que se quer efetivamente, e pedimos, se tivermos mais pessoas a viver ali, temos mais segurança, portanto os serviços vão andando atrás e criamos de facto uma dinâmica diferente. Portanto, requalificar a 2 níveis, da zona ribeirinha, que tem a ver com as zonas verdes, os equipamentos, etc., que irão ser colocados ao dispor da população, e depois temos do lado de lá da estrada, de facto, aquela zona com algum edificado que não é de qualidade, virado a Tardós, virado ao bloco, toda aquela zona, de facto, são armazéns que certamente os proprietários, se chegarem a propostas concretas,
terão ali uma nova oportunidade de desenvolvimento, de investimento e também de criação de riqueza e, em simultâneo, de oferecer novos equipamentos, novas situações à cidade. Portanto, isto trabalhado como um todo, e não podemos pensar só no terreno do bloco, no terreno do confinante e no outro edifício que está degradado. Há que adquirir para resolver a parte ribeirinha. Há que ser justo na negociação com os proprietários. E depois oferecer aos proprietários do lado contrário, do lado de lá da rua, podemos dizer assim, mas também virados ao rio, novas oportunidades para crescer, para vender se quiserem, para construir, para oferecer novas coisas à cidade e criar ali uma nova urbanidade à escala que é para Tomar. Eu penso que Tomar precisa disto, ou podemos fazer ali alguma oferta também de mais algum estacionamento, as pessoas virem, entrarem por ali até ficarem e depois suavemente entrar pela várzea e irem conquistando a cidade, bar a bar, restaurante a restaurante, no comércio local. Era isso que era interessante, é isso que eu penso que seria, que é a oportunidade que nós precisamos, porque a retalho não vamos lá. Há que adquirir, há que ter a coragem de fazer, há que envolver os proprietários e a cidade e teremos mais uma zona de excelência e vamos oferecer o rio numa zona que é diferente do centro da cidade, mas tem características e qualidades, até para a pesca e outras coisas mais, que no lado a montante não tem. Portanto, é uma oportunidade única, há que ter coragem, de facto, para isto. Mas isto começa por adquirir os terrenos da zona do rio e depois fazer um plano, não digo um plano de urbanização a escala é pequena, mas pronto, uma coisa por aí, um plano a caminho do loteamento quase, daquelas zonas. Vai ter que ter projeto, ou seja, agora é feito o plano geral, o plano pormenor, mas depois vai ter que ter um projeto. Exato. Portanto, oferecer às pessoas e convidar as pessoas aqui. O que é que vamos fazer aqui? Vocês têm terrenos, está aqui expectante, está a servir para nada, é só para manutenção e coisas mais, a degradar o espaço urbano que o envolve. Vamos oferecer isto, vamos conjuntamente decidir o que temos. Pode fazer um edifício de 3 andares, muito bem, vamos a isso. O senhor... E criam-se novas oportunidades, mais criação de riqueza, mais emprego, novos espaços, se calhar, de lazer, novos restaurantes, novos bares naquela zona, que vai ser uma zona absolutamente atrativa e, acima de tudo, vai resolver o problema que é a entrada da cidade de vez. Para isso, antes, temos que resolver o problema da etnia cigana, de retirá-los dali definitivamente e como um todo, como um conjunto e não isoladamente. Portanto, é um trabalho que requer eficácia, planeamento, saber e ser assertivos, porque é um projeto a dezenas de anos. Não é?